pessoal, então nós temos hoje mais uma palestra, né? Terceira palestra, que nós vamos ter hoje aqui de acústica corporativa, neuroarquitetura corporativa, acústica aplicada em escritórios, com o Caim. Então, esse curso dele, as três alunos, eu gostar muito da palestra dele, e vocês verem que vai trazer muita contribuição para o inclusivo de arquitetura. Quero lembrar que quando a gente passar aí a lista, mais uma vez, que quem não tiver como na lista, coloca aí, né? E quem tiver interesse em participar de grupo de pesquisa, coloque esse interesse, porque quando a gente recebe essa demanda, a gente incorpora também um outro grupo, que a gente tem esse grupo que é do seminário, e tem um outro grupo que é o da pesquisa em si. Né? Então, quem tiver interesse, coloca essa exposição, essa vontade, e se o nome estiver errado, corrija. Se o nome estiver incompleto, completo. Porque, assim, aqueles que fizeram a inscrição na data mesmo, a gente pediu na ficha de inscrição, né, no bate-papo, que colocasse o nome completo. Por que isso? Porque na hora da gente fazer o certificado, aqueles que tiverem a possibilidade de presença, a gente vai colocar o nome completo no certificado. Se o nome estiver errado, vai errado, vai aparecer na lista. E a gente precisa dessa informação, ok? Então, assim, eu peço para Felipe se apresentar, né, porque tem aquele grupo que mais está no celular, esse é o lugar para a inscrição. Ele vai ter em torno de 1 hora para fazer parte teórica, fala dele, e teremos 30 minutos para perguntas, e eu vou ficar a postos desse microfone que vai ficar ajeitado no poder falar, mas eu vou acionar para ir atrás e se apresentar aqui, porque está sendo gravado. A gente vai ter depois um canal específico do grupo de pesquisa com as palestras todas, e tudo que a gente for produzir vai para esse canal. A intenção é todo mundo fazer dois seminários desses. A gente colocou o primeiro de propósito, essa está sendo novo, porque vai ser o primeiro de muitos. E a ideia é a cada dia fazer um presencial, um remoto, para poder tentar a pessoa de forma aqui, tanto falando quanto assistindo. Então é isso. Agora eu vou falar da primeira parte. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Vai ser legal colocar aqui uma sensação que nós falamos de vai muito bem com fatos que eu vou explicar. Sou formado pela Federal da Bahia. Hoje sou coordenador de projetos e consultor de desempenho da Auge, a Auge de Secretário de Técnica, ciência da questão de autoestima do governo. A gente está com essa questão da fiz 2 graduações, uma em engenharia acústica das edificações, ambiental, na Universidade de São Paulo, professor de vários cursos técnicos e fiz uma pós-graduação em ambiental, técnica acústica e economia. Hoje vai ser uma briga nos concursos de sala e também coordena sobre as pós-graduações que a gente tem online no Brasil, entre elas a de projeto de iluminação, que é a engenharia digital, a migração do povo da migração do já talvez o trabalho da Carça e eu sou o coordenador de atividades técnicas da SUAC, que é a Sociedade Brasileira de Acústica na Regional do Fest. É isso. Esse aqui é o Sociedade de Legal e Federal em Paris, para quem pensar assim, bom, então para conversar sobre a abertura aplicada a escritórios, dessa forma, sobre a projeto corporativa. Quando a gente pensa em escritório, como aula de trabalho, se a gente pensasse em uma jornada de trabalho padrão, de 8 horas por dia, a gente estuda às 8, sai meio-dia, almoço, volta para 12 às 18. É o lugar que a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas. Se eu parar para refletir sobre isso, não dá triste, mas é verdade, né? A gente passa aí cerca de 30% da nossa vida todo mundo, né?
E a mocidade que a gente está acordado, né, parte a gente está aqui, o nome do ciclo viajando, o escola classificada, o que na nossa vida a gente está trabalhando. Se a gente excluir aqui a parte que está dormindo, 60 km por segundo que a gente passa acordado, tem 60 km por segundo aqui, 40 a gente está vendo só que a gente trabalha. Então quer dizer que a gente passa quase metade da nossa vida acordado. É bastante, mas é real. Mas uma questão muito importante, né? A gente tratar desse tipo de espaço individual. Outra questão importante no escritório é a convivência, né? Se a gente passa em particular, é o segundo da política, mas também verdadeiro, a gente acaba convivendo mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares, né? Mais próximo do que com nossos amigos, né? Então, quem não está numa roça presencial, até alguns anos atrás, eu comprei mais tempo com a Débora do que com a esposa. Minha esposa é médica, e a dupla, eu liguei no escritório e a gente faz assim. Posso se encontrar mais na pandemia, porque todo mundo foi com roça, e eu ficava e a vida assim, assim na palavra de tudo. Mas assim, a gente não vive tempo esse pessoal, é que a gente recebe a chave nova, mas a gente tem que viver bem com outras pessoas. E se o ambiente que é ruidoso, é estressante, isso não faz bem para essa convivência. Você tem que estar no local de saúde do ponto de vista cognitivo, fisiológico e psicológico. Tá? Você vai estar deixando o tempo todo para outra pessoa. Você não pode se estressar da rua, vai viver plantas, buzinas, do engarrafamento, passa por um comércio ruidoso, pega 12 estímulos de escritório e ainda está fazendo uma característica do escritório também. Não funciona, é uma relação saudável. Outro ponto importante do escritório também está relacionado à produtividade. A gente tem que reconhecer que o nosso currículo tem que faça isso diretamente de forma negativa a produtividade do escritório. Aqui foi um trabalho legal que foi em 2009. O pessoal pesquisou, no escritório alemão, pegando a opinião das pessoas, o que mais prejudicava a qualidade de vida do trabalho, do escritório. Em primeiro lugar, era a iluminação, a falta de iluminação, a iluminação não adequada do espaço de trabalho. Pedia atividade visual, calma de cabeça, que era mal iluminado espaço. Em segundo lugar, vinha o layout. Achava que o estava muito cheio, os caras muito próximos uma da outra, não é família, é layout. E a gente vai ver aqui no antigo da nossa fala que o layout está praticamente associado ao movimento do escritório. Eu diria que a gente está quase empatado no programa, em segundo lugar. Em seguida, vinha a mobília do sentido do conforto, do movimento da cadeira, da mesa, e conforto, vinha a questão de temperatura, o escritório é mais dado, artificialmente. Raramente as pessoas se fechavam dessa temperatura, como se fechava pela outro ponto também é que a gente, se for pesquisar nos artigos da Sobrag, Mica, Internoise, diversos congressos que a gente tem de frente aqui no Brasil e no mundo, vocês vão entrar em números de estudos apontando quais as principais causas de estresse e sérios problemas da saúde mesmo, como por exemplo, pressão alta, problema digestivo, dor de cabeça, insônia, mau humor, estresse, incluindo desencadeio por isso, ou seja, a qualidade da cognitiva, de maneira fisiológica, psicológica e de maneira também comportamental. Então, isso é importante a gente cuidar dele, afinal, esse comportamento nosso é influenciado também pelo espaço, e a gente afeta isso a nossa convivência com os colegas. A gente tem que lembrar do ponto de vista do conforto, quando você tem um espaço, você recebe estímulos objetivos e quantificáveis, nível de pressão sonora, temperatura, velocidade do ar, umidade relativa, e você traduz aquilo em forma de sensação, eu sinto frio, sinto calor, mas você traduz aquilo em forma de emoção também. Você se sente com medo, feliz, tranquilo, alegre, isso é emoção, é sensação. A forma como você traduz isso, essa relação da mente com o meio, é que você vai dizer se esse grau de perturbação é forte, e isso você vai ter controle. Os funcionários do escritório, isso vai ser de um aspecto social, comportamental, e também sentir que você se entende. Se você está muito ruidoso, a tendência sua é você errar mais, ou demorar mais para concluir uma mesma tarefa. Cada vez que a gente interrompe durante o trabalho, a gente demora cerca de 15 minutos para voltar à concentração e para o foco inicial. Todo mundo aqui ainda deve ter passado por isso, estava lá, acelerado do carro, deixar o carro, já foi tudo, e fulano, vem cá,
aquele projeto que a gente está conversando quando ele vem pela solução, e você tem que desligar a sua cabeça daquilo que você vai fazer, ligar aquele botão que está desligado, de outro projeto que você já estava trabalhando mais, conversar com ele. Quando você retoma a sua atividade, você não retoma com a mesma velocidade que você estava, né? Demora um tempo, né, até a coisa acelerar de novo e você seguir lá no automático, né? Então você demora esses 15 minutinhos de interrupção, tá? E se isso leva a questão de saúde também, né, você acaba faltando mais, né? Mas é uma questão de gosto, né? Mas é uma questão também de saúde. Aqui uma pesquisa interessante, por exemplo, o estudo de arquitetura, mostrando uma entrevista com os trabalhadores do escritório econômico, onde elas são presidentes antes e depois do tratamento acústico que foi feito, né? Mostrando que a capacidade do usuário de melhorar em 40%, a geração de conversas paralelas de 25%, taxas de erros de utilização e acessos de estresse de 7%. Ou seja, são resultados que impactam o saldo também financeiro do escritório. Talvez se você trabalha melhor, mais rápido do que isso, você produz mais, o escritório lucra mais também. Tá? Então, vamos melhorar para você, quando o funcionário pode estar produzindo máximo que você pode. E é melhor o escritório, que está produzindo mais funções. Quando a gente aborda projetos de escritórios, e, bom, se a gente for para pesquisar assim, tem muitos tipos de escritórios diferentes. Tá? Mas a gente pode tentar dividir assim em dois grandes nichos. Tá? Os escritórios abertos ou panorâmicos, aquele que está fazendo uma biblioteca, ideal geralmente uma sala ampla, duas cadeiras abertas, né? Apenas algumas divisórias, né? E os escritórios fechados, onde cada um tem a sua sala. Né? A sala do diretor, a sala do financeiro, a sala da BH, a sala do estagiário, por aí vai. Né? Então, tem basicamente esses dois tipos, né, de projetos. Assim, tá? E para cada um deles, pesa alguns soluções acústicas mais do que outros. Tá? Lembrando, quando a gente fala de projeto acústico, a gente fala de projeto de isolamento acústico ou de produção acústica, em vez de construir os dois, né? Tá? Isolamento, lembrando, é você impedir ou dificultar o som de passar de um lugar para o outro. Tá? Então a gente aqui dentro não está acontecendo no sim, isso é isolamento. Isso se dá com a construção, ou seja, estabilidade, o que é feito em parede, o que é feito em porta, janela de verdade, sem que haja o som dentro daquela sala. A outra questão é o condicionamento acústico, é o tempo de reverberação, a qualidade do som dentro do ambiente, a compreensão entre a legibilidade da fala, a qualidade musical dentro daquele espaço. Tá? Isso se dá através de materiais absorventes, reflexivos, difusores que você vai colocar nas superfícies disponíveis da sala. Tá? E o escritório panorâmico até pesa muito mais a solução voltada para a produção. Não que o isolamento não seja necessário, ele tem que estar presente, mas as soluções de condicionamento são muito mais importantes no escritório ambiente. Tá? Já no escritório fechado, onde supostamente você demanda mais privacidade, sabe? Há uma demanda muito maior para o isolamento do que o condicionamento. Não que ele não seja necessário, mas as soluções de isolamento são muito mais importantes. Tá? E aí eu separei esses dois tipos que a gente falou um pouquinho. Tá? Primeiro, os escritórios panorâmicos, né, que isso daqui, né, de textos, né, com milhares de pessoas trabalhando em uma grande sala. Tá? Se a gente pegar um pouco só do histórico desses escritórios, né, se você pegar aqui, antes da década de 50, tá? Pegar a questão do Fordismo, do origem, né, você tinha escritórios com esse tipo de planta baixa, tá? E essa visão aqui do escritório, eram várias pessoas em uma única grande mesma sala, realizando a mesma tarefa. Todo mundo estava só estudando, estava só apertando o botão, estava só montando aqueles objetos. Né? Era uma coisa bem. Uma quase impressora, né? Bem robótica, mas você trabalha nesse, mas você sai daqui com a resolver. Tem que contar com outras estações de trabalho, você vai comer até achar um sentado. Daí você se põe como se fosse do grupo, né? Era aquela coisa meio que de fábrica mesmo, né? Você não estava esperando uma fábrica, né? Que ainda trabalha de caixa, que funciona maravilha, né? Você sabe, caminhando uma vezinha do lado da outra. Após a década de 50, né? Após a década de 50, a gente teve uma mudança no estilo da planta baixa desses escritórios, tá? E isso perdurou durante muito tempo, pela década de 60 e pela década de 70, principalmente, tá? São escritórios de planta baixa, planta mais livre, sem a rigidez do layout, tá? Você começa a ver também a presença de elementos naturais, plantas, decoração, papel de parede, cores, que vai surgindo, a pessoa coloca uma cantinha, decorar a aplicação de trabalho. Você surge também nessa época a questão das divisórias que foram utilizadas, onde hoje posso mudar aqui que essa divisória sai do espaço equipe e do equipe em outro lugar. Tá? Então você passa até agora equipes distintas realizando tarefas distintas em uma grande mesma sala.
Então, obviamente, alguns problemas acústicos começam a surgir daí, mas também com grande possibilidade de intervenção, o escritório começa a ser uma grande estímulo para você intervir. Tá? E a tendência, a partir daí, seria melhorar. Jamais voltaríamos àquelas plantas da década pré-50, né? Ou voltaríamos. Porque o que aconteceu a partir da década de 80, 90, inclusive com a chegada do microcomputador, foi a descobrir os escritórios. Tá? Você voltou a trabalhar com essas plantas aqui da década de 50, cada uma grande vez com uma mesinha, só que dessa vez cada indivíduo está realizando uma tarefa diferente. Tá? O que aumenta mais ainda a questão do problema acústico, né? Porque essa pessoa está fazendo uma coisa, conversa com isso, fica animada com outra pessoa completamente diferente. E aí, um ruído de uma conversa atrapalha outra, aumenta a distração, aumenta a taxa de erros, né? Aumenta também a baixa produtividade, tá? Então foram situações escritórios assim, né? Às vezes, inclusive, sem as divisórias, né? O se colocar de forma muito bonita, né? Eu não sei vocês, mas eu não queria passar os 40% da minha vida trabalhando em empresa assim. Tá? Não é agradável. Não faz bem para o comportamento, para a questão social, convivência, né, com as pessoas. Né? É uma imagem caótica. Ela está caótica, essa imagem muito ruim. Né? Tem postos que a gente consegue normal, a gente consegue ouvir barulho na frente. Né? Então, quais eram as vantagens que eram implantadas, né, em relação ao escritório tecnológico? Né? Você teria economia de espaço, iluminação, assim, que é muito mais barato e fácil, você tem mais sala única e mesma sala. Tá? Você teria flexibilidade, comunicação, interação, criatividade, trabalho em equipe. Né? Essas eram as vantagens cantadas de você escritório tecnológico. Né? Eu não sei vocês, mas eu não enxergo nada disso nessa imagem. Né? Talvez no máximo economia, principalmente de espaço. Né? Então, você quer pensar nos funcionários, né? Que é um dos palhacinhos da história, que está com a vida naquela sala toda, né? E ninguém feliz com essa qualidade de diferença nossa. Primeiro, os funcionários pensaram, poxa, um ambiente curioso, né? O guia principal fonte de reclamação de trabalhadores em escritórios tecnológicos, né? Há uma queixa muito grande, principalmente da conversa alheia, da conversa paralela. É a principal queixa dos escritórios tecnológicos, a conversa das outras pessoas, em segundo lugar, vem o som de telefone só. Você tinha também uma reclamação em relação à falta de privacidade, ou seja, quase 72% dos trabalhadores estavam insatisfeitos com relação à sua privacidade nos escritórios tecnológicos, se sentiam vigiados, né? Esse é cuidado de botar uma caixa de papel para se esconder, para não se trabalhar com privacidade, não igual o sonoro, né? O papel não tem mais suficiente para isolar esse som, né? Tem até entrada na caixa de poder. E a distração também, né? Vocês têm que conversas alheias são a maior causa de distração, estresse e perda de desempenho. 67% dos trabalhadores são frequentemente distraídos, né? Tem até aquela notícia do jornal, The headphones are the new wall. Os fones de ouvido são as novas paredes, a tendência das pessoas querem se isolar, colocam no fone de ouvido e conseguem tentar trabalhar de forma concentrada, sem se atrapalhar com o colega, né? Que é o pessoa de ouvido claramente desse colega, as pessoas de estar conversando com o né? A gente coloca uma luzinha, né? A gente vai usar isso, uma luzinha acesa dentro da mesa, que às vezes você está concentrado, ninguém pode conversar comigo agora. Se eu deixo uma luzinha verde acesa na mesa, quer dizer que tudo bem, pode interromper, a gente conversa. Né? Tem escritórios que usam estratégias parecidas. Então, assim, eram vantagens mesmo, né, do que era cantado, né, porque quando o pessoal pedia mais pessoas e menos espaço. A gente notava a falta de privacidade, distração por excesso de comunicação, que gerava estresse, ansiedade, totalmente na baixa produtividade e possivelmente. Uma acústica vai ser fundamental nisso. Né? Ou seja, se a gente investe na satisfação do ambiente de trabalho, né, que a pessoa se sinta confortável, nos 5 sentidos, incluindo a acústica deles, né, a audição. A gente permite no escritório que o principal contribuinte para essa situação de trabalho. Né? Alguns escritórios fazem várias ações, como Casual Friday, ou você decorar sua mesa de trabalho com a liberou, a volta da família, ou ter o escritório pet friendly. Né? Tem um vídeo engraçado no Porta dos Fundos que eles até exageram nisso, o escritório pessoal joga ping-pong, vai batatinha frita no cheiro do escritório. É um pouco exagerado, né? Mas eu acho que uma questão que assim, existem empresas que tentam fazer o funcionário ficar cada vez mais à vontade, se sentir em casa para
para que esse seja um lugar que você trabalhar bem, na verdade. Né? Você investe nessa felicidade, trabalha muito, você cuida com a atividade dele. Tá? Isso são soluções simples, por exemplo. Aqui é uma mesa que é adaptada para me dar a altura dela, uma mesa automática. Você pega um botãozinho, ela levanta a altura da mesa. Eu posso fazer a pergunta em pé, sem esticar algumas pernas, né? Fazer aumentar qualquer postura. Eu não sei se você já fizeram essa experiência, se não fizer, eu recomendo. Em apresentar um trabalho, em apresentar um projeto, alguns clientes têm que já estar muito mais chefe, se você está sentado para fazer isso. Né? Experimente botar uns vídeos ali, botar o computador na altura certa e apresentar de pé. Né? A câmera começa a te pegar você da cintura para cima, você tem que fazer uns vídeos, você gesticula, você consegue falar muito mais, gesticulando com o cliente, impõe mais credibilidade na sua apresentação. Faça essa experiência, vale a pena, apresente o projeto de pé. Tá? Tem também esses espaços de descompressão que projetaram nos escritórios, né? Ou seja, às vezes é só o local do café, um local que você sentar, você coloca um violão assim do lado, entendeu? Que você te destressa, sabe? Deixa eu sair da mesa, tem que tirar as coisas da cabeça, relaxar um pouco, sabe? Espalhar a mente, é uma sacada que dá para vista bonita, mas histórias bem investidas, esses ambientes de descompressão, né? Para você relaxar um pouco a cabeça para isso, né? Lembrando também que hoje em dia você precisa trabalhar necessariamente sentado na estação de trabalho, né? A depender do que você faça. Você está trabalhando com o seu celular também com você, né? Você está com notebook, com laptop, com iPad na mão, você já está projetando tudo isso. Então, não necessariamente hoje você tem que estar sentado na estação de trabalho para trabalhar. A gente tem aqui alguns exemplos em Salvador, não sei se todo mundo conhece esses escritórios, né? Aqui é o escritório da Nova Cultura, alguém já conhece, já foi lá, né? Quem não foi, vale a pena, tá? Porque a gente iniciou o Salvador Shopping, tá? A gente fez o projeto acústico nesse espaço, vocês conheceram que é um escritório comum, colaborativo, open plan, com tratamento acústico devido, tá? Ou seja, com as condições acústicas dos técnicos, o isolamento, a privacidade das salas. Esse aqui é outro também, não sei se todo mundo conhece, é o espaço do plano da Constituição Civil dos Estados Unidos, como provavelmente já conheceu, né? Uma pessoa, né? Por exemplo, vale a pena lá se dispor, mandar um e-mail, tentar visitar, subir até o site lugar, ou então sair do plano da Constituição Civil também, que a gente pulou, tinha tudo preparado da cidade, para trabalhar. Várias pessoas investindo nesse espaço, tem um autódromo. Se a gente for para parâmetros acústicos, o que você vai projetar, a acústica, a gente está tentando puxar para quem não gosta de cálculo, mas a acústica é baseada em cálculo, não tem acústica machine, a gente calcula em cima. Tá? E a gente tem que calcular no projeto de escritório, tem que alcançar um parâmetro, um padrão, onde você quer estabelecer para que a gente coloque, não tem como uma machine toca essa coisa. Até 2012, a única ideia que a gente tem uma boa escritório é você reduzir a reverberação do espaço, né? Ou seja, diminuir o tempo de permanência do som que vai se tornar. Essa é a única reverberação que se dá. A questão é que o Brasil não tinha um tempo ótimo de reverberação para o escritório, né? A gente tinha que reduzir. Até quando? Não se sabia. Aliás, até os motivos. A gente se baseia muito em normas internacionais para isso. O Brasil tinha basicamente até só a IN17, que é uma reguladora. Ela executar atividades intelectuais, a gente tinha que alcançar. A gente ia alcançar o nível de fluido aqui da S52, se a temperatura tivesse entre 20 e 15 graus, a velocidade da nave tivesse controlada para 75 por segundo e a umidade tivesse entre 1 e 40%. Se a gente alcançava esses índices, a gente estaria alcançando um conforto tático, desde extremamente aceitável. Então, para que a gente alcançar o tipo de reverberação que não era dado, a gente começou a precisar de outros países, né? Por exemplo, a Alemanha dizia que tem reverberação ótima, então a gente vai fazer um 5 da 6 segundos. Também é recomendado que você trabalhasse com materiais absorventes no teto, com coeficiente de série 9, que é esse material que consegue absorver 70% a 90% do som em si sobre ele, ou seja, um bom fogo absorvente. Além disso, a gente tinha outros parâmetros, por exemplo, na Dinamarca e na Suécia, tem pode levar o 0,6 segundos. Né? Na Noruega, pedindo que o pode você vai colocar 0,2H, já gastei no pé direito da sala, aqui no nível 0,7, aqui no nível 0,8, e Portugal é um pouco mais província. Vai ser um pouquinho mais complicadinho. Acho que no final, quando você colocar ali o volume da sala,
da Paulo 0706. Investigar a maioria dos países pediu lá um limbo de uma taxa de 0,6 para que a gente alcançasse um pouco disso no escritório. Tá? Mas isso foi feito até 2012. Né? O que aconteceu depois de 2012? Surgiram duas normas internacionais, né, essas aqui. Tá? Essas normas disseram o seguinte: não basta só reduzir a reverberação do escritório. Tá? E vejam que o raciocínio isso não faz sentido. Tá? Quando você reduz a reverberação de uma sala, tá? Você melhora a inteligibilidade da fala. Tá? Se fosse uma sala de aula, né, de ensino, isso era perfeito. Você diminui a reverberação e aumenta a compreensão da fala do professor. Tá? Em um escritório, quando a reverberação reduz e a inteligibilidade da fala aumenta também a percepção da conversa alheia. Entendeu? Então, assim, o que a norma dizia que era só reduzir a reverberação, estava, na verdade, nos escritórios com acústicas que pareciam ser corrigidas, mas estavam piores. Porque agora eu percebia muito mais claramente a conversa do meu colega. Né? Porque no escritório muito silencioso, qualquer coisa que acontece, a gente rapidamente nota, né, a fala. Além de eu perceber que as pessoas estavam conversando, eu compreendia a fala dessas pessoas. Né? Então, essa norma pedia para que a gente controlasse isso, esses residuais, tá? E ela apresentava dois parâmetros novos, tá? Um chamado de raio de distração e o outro raio de privacidade, tá? Onde basicamente ela queria que, tipo assim, olha, uma pessoa atendendo o celular no meio da sala, quantas pessoas ao meu redor eu vou incomodar? Né? Então, essa norma ela traz uma forma de você calcular esse raio. Né? Quantas pessoas eu vou incomodar quando eu tenho o celular dentro do escritório com aquela determinada quantidade de material acústico na sala instalada. Tá? Então, ela queria que eu baixasse a reverberação, mas essa norma ela queria também que eu dificultasse a propagação do som nessa sala. Então, a reverberação tinha que ser reduzida, ok. Mas agora eu quero que o som tenha dificuldade de chegar do outro lado. Eu tenho que ter alguma coisa ali no meio, ó, um bloqueio, uma parede, uma divisória, alguma coisa dificultando. Eu tenho que fazer uma curva, um pulo por cima de um obstáculo para conseguir chegar na mesa do meu colega. Tá? Então ele vai chegar com um som muito mais fraco, menos compreensível, eu não vou conseguir trabalhar a vida dele. Tá? Dá para a gente calcular esse raio de distração? Dá. É fácil? Não. Tá? Ele é complexo de se calcular, de se medir. A gente, com os escritores existentes, a gente pode levar equipamento e fazer a medição. Tá? E com os dados do tempo de medição, a gente joga no software e calcula a distração. Se o escritório está no papel, a gente pode simular. Hoje você tem software que permite você construir um modelo de escritório no 3D, simular dentro do software a distração, para saber a medida até que ponto vale a pena ser mais ou menos matéria suficiente, colocar mais ou menos divisórias de bloqueios. Tá? E para quem quiser estar, claro que o Excel sendo nosso amigo, tá? Eu acho que você não quiser ser se o Excel sendo nosso amigo, quem quiser se planejar, tem que ser bastante permite calcular o raio de distração, para que a gente tiver coragem de se debruçar na parte acústica a fundo, né? Tem aquelas equações todas não bem, tá? Quem não quiser fazer a conta não, pode também utilizar a planilha Excel para calcular, tá? Então, quem quiser que eu calcule a planilha Excel calcula tudo isso, posso passar para o que eu utilizo também, tá? Então, você pode cuidar na parte de vaga. Em relação à dica de projeto, o que a gente pode fazer para melhorar a diferença desse ambiente de trabalho? Tá? Primeiro, a gente pode tomar cuidado com as dimensões da sala. Chega um momento que a sala fica com o pé direito tão baixo e não cabe colocar mais gente lá. Então, quanto maior for o pé direito da sala, mais amplo e todo, mais a gente dá mais conforto com esse ambiente. Tá? Os casos panorâmicos, eles demandam o pé direito quanto o pé direito duplo, o pé direito triplo, até mais. Aqui, para você ter mais espaço para o som propagar, se refletir com menos força e menos rapidez, vai tentar sentar mais fácil. O próprio direito, mais vantagem para a gente também. Outro ponto é a setorização. Né? Como se para o panorâmico, precisa ser 100% panorâmico. Tá? A gente pode ter alguns trechos escritórios que demandam mais privacidade fechada, a sala de reunião, a sala de financeiro, o RH, e a parte geral, de produtividade, aí vira o setor panorâmico do escritório. Tá? Isso fica mais fácil para você ter isolamento do som. Então você pode ter aqui, por exemplo, as estações de trabalho e aqui as salas privativas separadas, isoladas da reunião, do RH, do financeiro, do presidente da empresa.
Outro ponto também é a distância entre os ocupantes. Tá? Uma boa dica do projeto é a gente colocar um armáriozinho, né, aqui do lado. Tá? Quando você faz isso, você evita ter uma pessoa sentada exatamente ao seu lado, com aquela guerra do vento na mesa, né? E você tem espaço para fazer isso com o braço, sem bater no colega, né? Você tem espaço ali para uma gaveta, né? E você toma aquilo com um espaço um pouco mais seu, né? Fecha um pouco a questão do proximidade, você tem aquela sua bolha, né? A pessoa está invadindo, você tem espaço. E diminui um pouco aquela sensação de que o colega está vigiando o seu trabalho, entendeu? Sabe? Então, às vezes, tem umas coisas que você coloca na tela dela, se você não consegue enxergar só com a frente, de lado, você não consegue ver direito. São medidas que vão melhorando essa questão da pessoa se sentir um pouco menos invadida pelo escritório do tá? Algumas dicas também de desenho, né, para a gente pegar a questão acústica antes de calcular qualquer coisa. Veja aqui esses layouts que a gente tem basicamente a sala do meio, os mesmos tamanhos, tá? Mas na primeira opção aqui, né, superior da esquerda, a gente tem uma mesa colocada na frente para a outra. É aquela situação, né? A pessoa não falando de frente para a outra, eu faço ali pelo labial muitas vezes, né? E isso está muito direto para mim. Né? Na opção de baixo, eu já afastei um pouco mais delas, né? E eu tenho um som que está vindo de trás de mim, está um pouquinho passado, mas ainda está chegando aqui para mim, né? O que pode dar uma sensação um pouco estranha, porque eu estou ouvindo, mas não estou de a fonte sonora. Isso pode gerar incômodo algumas pessoas, você ouvir não saber localizar a origem desse som. Aqui a gente tem uma situação um pouquinho melhor, cada um está falando numa direção vai perpendicular de si e aqui cada está falando em direções opostas. Tá? Nós que nessa quarta opção, além da divisória do meio, a gente colocou também os armários. Né? Ou seja, eu aumentei mais ainda o bloqueio e a difração sonora entre as estações de trabalho. Então veja que não tem nada calculado, mas eu já sei que o cenário está um resultado muito melhor para tá? Simplesmente porque eu estou ensinando a usar pontos e isso, ou pontos e esse. Aqui também, mesma lógica, tá? No escritório de lado, no escritório do outro, no corredor do meio. Tá? Na primeira opção, a gente tem as mesas um de frente ao outro, como se trabalham no limite. Tá? Na opção de baixo, eles estão falando de direções opostas, mas aqui uma distância diagonal ainda muito parecida com a da primeira opção. Tá? Na terceira opção, alguém falando da distância diagonal entre eles. Tá? E repare que quando eu tenho uma barreira fazendo mais assim, né? O som tem agora do lado de duas barreiras quando dá para fazer uma distância mais curta. Tá? Ou seja, o som está encontrando mais obstáculos no caminho até chegar no receptor. É isso que a norma nova solicitou a partir de 2012. Tá? Você vai reduzir a reverberação, mas você vai dificultar o som de sair do emissor e chegar no receptor. Tá? Isso vai diminuir com isso o raio de distração e a quantidade de pessoas que você vai incomodar ao seu redor. Certo? Para o tratamento acústico do estado panorâmico, a gente segue geralmente o método ABC, né, para acústica, tá? Onde o A seria de absorver, o B de bloquear e o C de cobrir. Tá? Em um bom projeto, se você projeta muito bem a letra A e a letra B, a letra C se torna indispensável. Tá? Eles não gostam de trabalhar com ela, vamos ver por quê. Tá? Então, começando pela letra A, de absorver. Tá? A gente tem, por exemplo, o primeiro cenário de um corte aqui de escritório, com três funcionários e todo reverberante, todo reflexivo. O som que bate no teto reflexo, não tem nenhum volume entre as mesas, o som está completamente livre e com muita reverberação. Tá? Primeiro passo da gestão, vamos inserir um fogo absorvente, porque o fogo é a maior área disponível geralmente no teto, onde o som se reflete imediatamente para a pessoa que está sentada. Tá? Então, geralmente, é a primeira área que a gente vai trabalhar. Trabalhando com um bom coacionamento, se seguir a norma alemã, e para ter esse coacionamento de 0,7 e 0,9, ou seja, de 70% a 90% do som em si sobre ele, tá? De preferência nas frequências de 15 Hz, que é a frequência da voz do cabeça. Tá? Então a gente tem soluções como essa, pode trabalhar com fogo removível, né? Muito com esse escritório, né? A gente sempre vai para coisas assim, né? Bem simplesinho, bem barato, né? Aquela placa de 60 por 60, 60 por 62,5, né? Quadrado, retangular, e tem bastante solucionar, instalação, compartilhamento com ar-condicionado, iluminação, bem simples de instalar e com um bom coeficiente de absorção também, né? Cuidado, tem um fogo parecido com esse, que é a cara igualzinha, e quando você vai ver, ele só reflete som, né? Aí o cara me diz, mas é mesma cara, ó, branquinho, né? Aí quando você vê qual que seja a absorção, é branquinho, né? Não some isso, ele reflete. Mas existem outras opções além do fogo convencional. Tá? A gente pode trabalhar também com as nuvens acústicas. Tá? A nuvem acústica é uma placa na horizontal suspensa, né? Muito utilizada em soluções quando você não pode ter fogo, né? Quando você quer trabalhar com aquelas letras brutalista, né? Com a conversa aparente, ou de papel da Retec, né? Com as instalações aparentes. E você pode não pendurar suspeita essas nuvens. A dica para trabalhar com a nuvem acústica é ela não estar pelo menos mais do que 50 centímetros afastada do teto e a parte de cima da nuvem. Tá? A ideia é que o som seja absorvido pela face de baixo
ele bate no teto, é refletido e é absorvido pela face de cima da nuvem. É como se eu absorvesse 2 vezes mais em um painel. Tá? Não adianta colocar a nuvem e mudar uma na nuvem, porque ela vai se transformar em forma convencional. Tá? Ele vai absorver pela parte de baixo, ela está totalmente um pouco mais afastada uma da outra, mas nem está bem afastado da superfície de fixação. Tá? Então, tem aqui só algumas imagens que podem passar um pouco mais rápido, mais absorver. Tá? Algumas soluções de projetos que utilizam nuvens acústicas, quadradas, rectangulares, hexagonais, a arquitetura aparente também completa, as instalações também, todas as nuvens hexagonais, com forma de origami, desenhos, né? Rodas triangulares, pode combinar, mesclar com as soluções de iluminação, né? Trabalhar com cores, texturas, enfim, né? Vem aqui outras questões além da solução acústica, né? Para a questão estética, tem muitas soluções envolvendo nuvens acústicas que a gente pode trabalhar. Qual a parte da para dessa aqui, que legal. Essa daqui é uma nuvem que é uma luminária, na verdade. Então, se tiver 2 coisas de uma só, né? Aquela lumina, você vai comprar ela não. Aquela nuvem acústica, que vai ser daqui para o resto, ela já vem com a luminária acústica, você coloca a parte do negócio e resolve a vocês. E dá para considerar a disciplina. Se não for trabalhar com as nuvens, a gente pode trabalhar com os becos. Tá? O beco similar à nuvem, né, em vez da placa assim na horizontal, ela vem na vertical. Né? Eu, particularmente, sou mais fã dos becos. Tá? Primeiro, porque eles costumam ser menos onerosos do que as nuvens. Tá? E geralmente eles absorvem mais do que as nuvens também. Tá? O que me possibilita colocar uma quantidade muito menor e a gente acaba conseguindo pagar por aquilo. Tá? Porque ela falou uma quantidade grande, ela é caro, a gente paga caro também. Então, eu gosto muito. Eu acho que bem-vinda muito uso é só a criatividade do projetista. Tá? Porque muita gente está acostumado a trabalhar com ele assim, como toda a evolução de mão. Muito adiante, tudo certinho. Mas o back não precisa ser retangular, ele pode ser semicircular, ele pode ser trapezoidal, ele pode ser pendurado em alturas diferentes, ele pode ser transpassado, ele pode ser colorido, ele pode estar pendurado em alturas diferentes também. Eu acho que assim, tem muito mais possibilidade criativa de projeto do que música, na verdade. A ideia do Bethel tem que ir absorvido pelas 2 faces, né? Pela face esquerda e pela face direita. Então, o som vem sendo absorvido pelas 2 faces, bate no teto reflexivo, volta a ser absorvido novamente pelas 2 faces do Bethel. Ele absorve no medida e absorve no caminho de volta. Tá? O segredo para a gente trabalhar com o Bethel é que o espaçamento entre um e outro geralmente tem que ser igual ao altura dele. Então, se o Bethel tem 30 de altura, você espaça de 30 em 30. O Bethel tem 60 de altura, pode espaçar de 60 em 60. Tá? Posso pegar um Bethel de 30 e espaçar 45? Pode. Posso pegar um Bethel de 30 e espaçar 20? Pode. E não pode pegar um Bethel de 30 e espaçar 2 metros. Né? E aí é um exagero e o Bethel é feito para funcionar como solar, funciona em conjunto. Tá? Então a gente tem também aqui algumas imagens, né, de projetos, dos Bethels, voltados, né, palavras de sentido de escritório, responsabilidade, inovação, qualidade, você pode voltar para o Bethel. Tá? Aqui no caso de aula com a luminária, né, que desenho mais linear, né, nós temos também o desenho do carpete, um pouquinho mais, né, o detalhe, né, do desenho do carpete, da luminária aqui no Bethel, né, para as coisas, né, luminárias. Aqui também, né, com as cores, né, com a luminária, aqui também que deram funcionar. Novamente, aqui com as placas maiores, pessoas mais afastadas, por aqui na altura, né, a gente pode afastar mais uma placa da direita. Aí, quando os dados são explicados, aí já com as estruturas são diferentes. Aquele permite, por exemplo, a iluminação embutida nas placas dos térmicos. Enfim, é como eu falei, você tem apenas vai fazer a criativa projetista, tá? Essa imagem foi lançada aqui também. Tudo isso é solução muito bem. Quando a gente foge um pouquinho da dor de cima, a gente chega em resultados mais interessantes e mais criativos que esses também aqui. Como você trabalha com desenho, com forma, com cores. Essa é uma opção bem legal, tá? Quando você consegue transpassar os cérebros em forma uma malha, tá? Porque, repare, eu tenho a absorção dos verbos transversais e tenho a absorção dos verbos longitudinais. Quando eu cruzo um ponto de forma colérica como essa, eu dobro a absorção em uma mesma linha. Né? É como se eu aumentasse a absorção apenas naquele espaço que está exatamente sobre aquela mesa que a gente trabalha. Né? Normalmente você tem assim, uma maior absorção localizada em um local onde as pessoas vão conversar mais animadas, aquela mesa comprida, e todos mundo falam mais animado. A gente usa muito isso para restaurante, por exemplo. A gente família, né? Muita gente se dá na mesma, a gente coloca uma solução para isso. Pode começar.
Hoje no Brasil a gente tem também materiais envolvidos de cubos absorventes, absorvendo das 4 às 6 fases. Isso aqui foi uma solução legal, porque a gente queria trabalhar no fim da laje depurada, ele não queria trabalhar no fogo, e essa laje depurada, quando ela está bem aqui no texto da cabelo, ela forma uma curvinha. E essa curvinha forma uma pequena superfície côncava aqui para a acústica mínima, porque ela gera microfondalizações dentro da sala. Isso dá um resultado auditivo bem limitado dentro do espaço. A gente queria matar essa focalização com a absorção desses fluidos. Esses estudos na época eles não eram pedidos no Brasil, a quantidade de coisas esses construtores não faturados. A equipe do Drywall montou um cilindro do Drywall, encheu ele de manivete e saiu depois com uma estofador costurando as faces. Foram todos eles não faturados, de fato. Pode trabalhar também com cilindros absorventes, Hoje no Brasil também já temos esses materiais. Tem que você trabalhar com cilindro absorvente assim, deitado. Eu particularmente não gosto de trabalhar aqui assim, porque eu acho que se vai trabalhar com cilindro, tem que trabalhar com ele. Porque se for vai trabalhar nada diferente, não marca mais. Logo isso demanda até direito da sala. Vou trabalhar com pessoas diferentes, com alturas diferentes, são as salas artísticas, penduradas, aqui também uma mistura com um difusor ar-condicionado, daí parece uma piscina no meio. Pode trabalhar também com as luminárias, no caso, a luminária de ensino, que é que se aponta no meio, que são considerações de luz. Coisa que a luminária está praticamente escondida, porque ela está com a mesma textura que o cilindro absorvente. Se são alterações na parte da parte de baixo. Hoje você pode trabalhar também no mobiliário do escritório. Quando o fundo é suficiente, a parede também não dá, a gente pode colocar os móveis. Esse aqui, por exemplo, é um móvel que tem a parte da frente toda de metal perfurado. Tem esse dobro pressionador, o som absorve por ele, passa por ele, absorve por os livros e aparece dentro do armário. Esse transforma o móvel dele de pressionador, quando você só aqui também um móvel que é fabricado pela biblioteca, ele tem todas as portas do armário já bem revestidas com material absorvente. Então você coloca a parede na parede, o espaço com a máquina ocupada na parede, o próprio armário já está absorvendo o material construtivamente muito polido. Aqui também o outro é um PVC, serve de divisória entre pins, e com as almofadinhas, que são absorções sonóricas, para você colocar no escapau, no escritório, colocar na sala de espera. Aqui essa estante inteira é montada e feita de material acústico. Você pode tornar ela e suspender em uma grande malha de suspendedor. Você pode colocar ela em pé e colocar seus objetos, livros, coisas aí, porque ela inteira é feita de material acústico. Já tem placas de material acústico que são resistentes ao peso, à necessidade de objetos, Aqui também esse quadro é 20 pronto já. Você compra esse quadro, parece umas cores de vidro, e ela inteira foi baixinha, não só do Se você tem também a parte A, você conseguiu absorver o som e reduzir com isso a reverberação da sala. Mas a gente já viu que reduzir a reverberação não é suficiente, porque senão você vai compreender a fala alheia dessas temas. Então agora a gente vai ter que necessariamente partir para a parte B, bloquear o som e dificultar ele chegar no ambiente adjacente. Para isso a gente vai trabalhando com dispositivos visuais, fazendo com que o som sofra um desvio do caminho original dele. Esse desvio, por cima do obstáculo, a gente chama isso de distração sonora. Ou seja, em vez de propagar com um conteúdo específico, agora tem que fazer uma curva por cima de uma bateria. Quando ele faz essa curvinha, ele chega com um nível de pressão sonora mais fraco e mais baixo no receptor. Então, com isso, ou seja, eu vou reduzir a reverberação, a sala vai ficar ruidosa e a conversa ali já vai chegar um pouquinho mais rápido, porque ela vai ter um bloqueio no filme. É claro que o bloqueio para a primeira pessoa vai ser muito grande, mas assim, o da terceira já vai ser muito maior. Então, você ainda vai ter um raio de extração do escritório, esse raio vai diminuir bem mais. Só por curiosidade, a nossa solicitação de ventilação seja menor igual a 5 metros. E já é bem grande 5 metros, porque a norma foi feita na questão daqueles grandes escritórios com alunos. Então, no escritório menor, deve ser um raio de extração menor. Isso leva à segunda pergunta que muitas vezes recebida comigo, que é qual é a altura da barriga que eu tenho que colocar. Veja bem, do ponto de vista estritamente acústico, a altura ideal é 1,40 m, partindo do chão.
certo? Muitos radialistas não gostam dessa altura, né? Porque ela fica tão alta que cobre a cabeça da pessoa, dá a sensação de enclausuramento, perde a comunicação visual, ele se sente confinada, e isso pode gerar outros problemas de conforto, incluindo a abertura também. Tá? Lembrando que essa barreira não precisa ser uma tá? Ela pode ser transparente, então ela pode ser algo que você permanece com a visibilidade das pessoas, certo? Em relação à altura delas, a gente pode pensar a norma que sai de impulso, você está vendo ali, mostrando o quanto uma barreira pode ser efetiva ou não no bloqueio sonoro. Tá? Então, por que a norma é 1,40m? Desde que 1,40m, considerando essa tabela de peça comum, onde considerando que você já está trabalhando de forma somente no escritório, tá? A atenuação sonora entre as luzes é cerca de 6 dB. Tá? 6 dB é claramente perceptível a redução sonora. Tá? De uma questão que trabalha para outra. Com uma altura menor, ou seja, 1,10m, com uma altura muito baixinha, você vai estar a cerca de 35 centímetros só acima da mesa, você vai reduzir cerca de 3 dB se for convencional. 3 dB não é tão perceptível assim. Tá? Então, assim, a pessoa sai com a sensação de que o que ela investiu melhorou. Sabe? Eu paguei por aquilo, eu não achei que melhorou porque eu paguei. A pessoa sai pensando que investiu muito, a qualidade da revestida foi pouca, a revestida financeira foi pouca. Né? Quando você coloca uma barreira maior, né, transparente, com a absorção térmica, a sensação de privacidade também. Então, se você vai colocar barreiras altas em todos os escritórios, se você colocar opaca, vai dar a sensação de que tem um funcionamento como essa, tá? Você vai fazer trechos do escritório assim. Tá? Não vai fazer o escritório todo com essas barreiras. Vamos trabalhar com soluções pontuais, né, para a capacidade necessária. Então, em termos de bloqueio, a gente pode utilizar não só os barreiras, que você pode embuchar na própria mesa. Você pode usar o próprio armário como bloqueio, porque já vai ser necessário o ideal para a obra do cliente. Então, na hora que ele seja posicionado na sala, ele já vai virar a barreira acústica, você pode ter divisórias móveis, né? Se você monta e desmonta, depois você vai trabalhar com outra coisa. São soluções que começam aqui também já se você vai projetar, esses nichos de reunião, ali encaixados na parede, tá ali. Essa daqui é aquela tem rodinhas, inclusive, pode se empurrar sua reunião quando você quer trabalhar com a pessoa do lado. Tá? Então, tudo isso envolvendo soluções de bloqueio, que mexe muito com o projeto layout e o design de imóveis. Tá? Essa imagem aqui é interessante, né? Porque veja que a gente tem aqui considerado em todas as reuniões, né? De 2 pessoas, em grupo, reuniões fechadas, mas privativas, e aqui no local de produtividade, financeira, equipe de trabalho, né? Veja que na própria mesa tem as minhas barreiras menores, tá? Mas entre a produtividade e a reunião, os armários estão seguindo de bloqueio sonoro. Tá? Então, o layout do escritório é tão importante que contribui muito a qualidade ou a má qualidade do pessoal da acústica final. Tá? Então, soluções inovadoras, mas que a gente está acostumado muito a utilizar essa solução aqui, né? Mesa de um lado, mesa do outro, barreira do meio, né? Você pode trabalhar com negócios caminhos como esse aqui, entendeu? Onde você tem sempre a barreira do meio envolvendo separadas equipes, né, de grupos, né, para trabalhar aqui, tá? Tem a solução aqui interessante também, como se fosse um modelo moderno, né? Para você não atrapalhar as pessoas quando tem o celular, nem as pessoas ouvirem sua conversa ali, você perder sua privacidade. Você vai preencher dentro de uma barreira dessa, né? Alguns já vem com carregador USB, você já fica aqui conversando, e abafa o som de dentro, e aí você não atrapalha as pessoas. Então, a solução simples, pode estar ali no recheio do escritório, para você conseguir mais capacidade de as pessoas não atrapalhar a sua conversa. Aqui o estudo de simulação, só para a gente ter uma noção, aqui é o som se propagando de uma pessoa que resolveu atender o celular lá no cantinho, tá vendo? São os estudos que cada primeira propagação do escritório sem tratar com os funções se propagando livremente. A gente tem essa imagem, que é o escritório apenas com barreiras. Reflexi é verdade, mas eu coloquei barreiras nas mesas, tá? A gente melhorou um pouco, mas eu acho que a gente atinge bastante as barreiras. Na terceira tentativa, eu tirei as barreiras e coloquei apenas um forno somente. Né? O forno somente ele engana. A gente olha essa imagem e parece, pô, tá bom, né? Com quase verdinho tudo, né? Só que a gente tem que lembrar aquela história que se fica muito verdinho, quer dizer que eu estou compreendendo melhor a fala da pessoa. E se eu compreendo melhor a fala, eu distraio mais. Então, a melhor situação é ser as duas juntas, dentro de uma barreira e o forno somente. Assim, reduz a reverberação e dificulta a chegada do som do emissor até o receptor. Tá? Esse é o segredo para resolver a questão. Por fim, né, se não funcionar a entrada juntas, né, a pessoa vai suficiente para funcionar no projeto, a gente vai para o Covin. Tá? O Covin é uma solução que, na verdade, é uma solução eletroacústica, com sonorização. Você coloca geralmente caixinha de som, assim, espalhadas de tanto tempo no escritório, tá?
E aí, quando você aciona todas elas, né? Vamos passar uma vez. Ela já vai ser tripla. Tem uma pessoa conversando sem ser mascaramento ligado. Quando você aciona o mascaramento sonoro, você percebe muito mais o som que é propagado pelo mascaramento do que o som da pessoa que está conversando no celular. Né? É como se eu ligasse a música no escritório. Né? Tem gente que usa a estação de rádio, bota a música das semanas, né? Às vezes pode ser muito artificial, né? Muito grande. E quando chegar você esquece que a pessoa está ligada, essa sala vai funcionar. Então, né? Mas chega hora que ele esquece que está ligado, né? Ele gera um mascaramento sonoro na sala, isso é acostuma com ele. Ele só percebe que ele está com música muito desligado. Né? É o que acontece no escritório dele. Então dá para trabalhar com esse mascaramento dele. Como eu falei, eu acho que se vai usar mascaramento é porque a absorção não ligou que falhado. Entendeu? Não foi possível perceber. Se a gente vai para o escritório fechado, né, essa é a reclamação que mais ouço dos clientes. Pô, você não vai te ouvir lá na outra sala. Né? Ou seja, falta de isolamento, falta de privacidade entre os ambientes. Você conseguiu ouvir o que aconteceu na sala ao lado. Tá? E como eu falei, isolamento a gente só funciona com sistema construtivo. Não vai ser mais com a nuvem, não vai ser mais com velho, não vai investir somente com escuro. Mas com a parede, a laje, a estrutura, a janela, a porta, né, os certos que ser construídos. Então, para a gente ter uma noção, uma alta de escala, se a gente coloca o isolamento de 30 dB, a conversação alta pode ser ouvida claramente. Né? Com 40 dB, a conversação alta pode ser ouvida e compreendida. A partir de 45, a conversação alta pode ser ouvida no volume. 50 dB de isolamento, conversação alta é raramente ouvida. 55 dB de isolamento, conversação alta não pode ser ouvida. Então veja que vai demandar depender da privacidade que você precisa naquela sala. E é importante entender, quando o cara entender esse isso, porque você pega um projeto de educação funcionar, a demanda de isolamento entre a sala de reunião e a outra sala de reunião não é a mesma demanda entre a sala de reunião e o depósito, entendeu? Porque senão seria muito fácil estabelecer um único tipo de parede e colocar os dois paredes iguais. Tá? Não funciona mais isso para a pessoa. A gente está ali uma hierarquia de paredes. Alguns são mais outros, entendeu? De quem é isso e de quem é esse. É muito comum no escritório a gente trabalhar com o sistema de drywall, né? O edifício corporativo ainda é o sistema construtivo mais utilizado. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, o drywall com cerca de 12 centímetros de espessura, já quando foi lado, já quando foi produto, permitido o produto, já vai isolar cerca de 5 milímetros com 12 centímetros de parede. Tá? Uma parede leve, pouco espessa, né? E já garante um isolamento para a gente excelente. Certo? Agora não adianta também o pessoal abusa, né? Eu já recebi muitos projetos de muito conhecidos, entendeu? Onde me desenha uma parede de drywall, uma chapa de um lado, uma chapa do outro, uma câmera de 4 centímetros e outra, entendeu? Aí quer dizer, você tem uma parede, você toma bem de 37, entendeu? Não vai funcionar. É só para ganhar espaço, mas na prática, você vai dar capacidade de ação. Então tem que saber desenhar e projetar o drywall que você quer alcançar. Não adianta só executar a parede, se a parede for executada só pelo fogo, só pelo piso elevado, o som vai continuar passando ali, ó, na ausência do certo. Tá? Porque ficou vazio, não tem nada ali completando essa parede até lá. Né? A parede tem que ser construída de laje a laje, tá? Senão o som passa de uma sala para outra. Tá? Veja aqui nessa foto, aqui na esquerda o certo está executado, mas aqui na frente a parede começou a erguer e morreu um pouco, lançando um pouco, ali tem um buraco ali vazio. O pessoal vai colocar aqui no absorvente, o absorvente não isola, o som passa pelo absorvente, passa pela ausência do certo e chega na outra sala. Né? Isso que eu vi fazer esse padrão de funcionamento, que é isolamento. Cuidado também que tem sempre o certo funcionamento. Se a laje é maciça, a parede vai para a laje. Se a laje é depurada, não tem problema, a gente faz um fogo isolante, né, entre as duas leituras, alinha certinho e a gente vê o certo dentro do estado certinho. Em planta baixa, outro ponto de fragilidade também é o encontro da parede com a perna de vidro da fachada. Muito comum edifício comercial tem aquela perna de vidro lançando a fachada inteira. Né? E aí o que acontece? Se o pessoal corre a parede antes, fica um vazio ali no som baixo. Se a parede avança pelo vidro, não adianta, porque o vidro ele é um transmissor de vibração auditiva. Então ele fala contra o vidro, a voz baixa do vidro é transmitida de vibração para o passado. Então essa parede, ela tem sempre que encontrar com um montante vertical separado do vidro de uma sala do vidro da outra. Tá? Se por um acaso ela não coincide com esse montante vertical, a gente tem que buscar esse montante transversal.
Então, aqui a gente tem a cifra de Paris, nós estamos em 17, né, e é uma sala até montante que está separando o vídeo da sala. Tá? Se isso não acontece, é o que a gente tem aqui nessa imagem, ó, eu dobro a parede e busco um montante mais próximo para encontrar então, a revelação. Tá? Outro ponto bastante sonoro dá pelos grupos de ar-condicionado. Tá? E aqui, bom, o mais que eu tenho feito o CEP, inclusive, né? Se esse duto rasga o CEP, né? O som entra aqui com uma velha, sai refletindo por dentro dele e chegando na sala também. Tá? Tem duas formas da gente tentar solucionar esse projeto. A primeira é conversando com o projeto de ar-condicionado. Pedir preferencialmente para passar o duto nos corredores, e de cada corredor você tem um braço de isolamento avançado. Porque aqui o som vai ter que fazer uma curva muito maior para conseguir chegar nessa sala, para chegar com a impressão só muito. Tá? Mas se não tiver jeito, se o duto estiver passando aqui, ó, começar as dúvidas, tá? Tem como a gente melhorar também, tá? Uma opção é você trabalhar com um duto acústico, certo? Ele não é um revestimento, tá? Ele substitui o duto existente, né? E você continua um duto dentro dele, investido no material somente, o som vai ser absorvido à medida que ele conseguir. Tá? No site desse fabricante, que é a Isover, inclusive uma ferramenta lá, parece aqueles joguinhos de pipeline, né? Você colocar o pequenininho até debaixo, não lembro disso, os joguinhos lá antigos, né? Você vai colocando um pedaço do vidro e vai calculando automaticamente a tendência sonora para essa outra valor. Tá? No site parece que se a gente pensar assim nos escritórios pré-pandemia, né, eu já ouvi já analisando, no escritório pré-pandemia a gente tinha muita sala dessa forma aqui. Tá? Aquele escritório tinha uma parte figurativa, com uma sala de diretor, de ceia, uma separada, mas tinha esse grande open plano de muitas pessoas trabalhando juntos ainda na mesma sala. Tá? E a gente percebeu durante a pandemia a tendência de mudança desse layout e um resgate um pouco daquele layout que a gente tinha lá na década pós-50, né? Principalmente no período de 60, 70. Tá? Porque parte desses funcionários agora, durante a pandemia, principalmente, foram no home office. Né? E aí, muitos, inclusive, se encontraram no home office. Né? Eu sou desses. Né? Hoje eu ainda trabalho no home office na minha casa. Mas não voltei. O escritório fixo, eu não volto, de vez em quando lá, quando eu meu outro, mas volto para trabalhar na minha casa. Me adaptei muito bem ao home office. Achava que não ia funcionar. Deu certo. E aí, o que aconteceu? Muita gente não ia todo dia no escritório. Né? O escritório ficou mais ainda, né? O que deu mais liberdade, não era a planta, então, assim, mais opressora que a gente tinha, então, uma planta um pouco mais simples, coloca nos Estados Unidos, essa frente de reunião, o café, o espaço de compressão, às vezes individuais, às vezes em grupo, tá? Aumentando, inclusive, o surgimento durante a pós-pandemia, às vezes muito co-works aqui na cidade de Salvador. Muita gente ia para casa, não tinha espaço para trabalhar e acabava achando co-work pela solução. E muitos pais tiveram que mudar e adaptar o celular por conta da alternância da presença dos funcionários. Só para lembrar que o home office, né, não é uma questão que a gente lida só por agora, né? Vai dar para vocês aqui, né, na marketing, o desenho do Jetsons, né, já se falava nas smartwatches, né, reunião da conferência, entendeu? Essa revista é curiosa, né? A revista negócio de fevereiro de 2019. A pandemia nem tinha chegado aqui, a galera estava no carnaval, ninguém estava nem aí para a Covid. Tá? E recorda, bem-vindos ao office. Bom, no office, né? Então já se falava disso, né? Já no mês de hoje. Tá? O que aconteceu? Quando chegou a pandemia, aqui já caso mais particular mesmo, né? Esse aqui, por exemplo, foi meu último dia presencial na aula. Né? A gente tinha um escritório físico ali no primeiro, hoje a gente já abriu um escritório físico, fica também na saída das pessoas. Tá? Mas esse aqui foi despedido do escritório, não podia sair sem máscara na rua, né? A gente fazia isso também, teve esse trabalho para isso não talvez se tenha, né? E todo mundo foi para casa trabalhar, né? Com aquela loucura e todo mundo aqui passou por esse momento, né? Como eu falei, para mim foi um pouco mais especial, porque quando eu cheguei em casa, eu me encontrei com isso daqui. Então eu tinha acabado de ser pai, quando você estourou a pandemia, com uma filha recém-nascida em casa, e aqui foi quando eu comecei, eu estava trabalhando em cima de uma mesa, que era uma mesa de emprego, eu ficava no jato da sala, era uma mesa redonda, não era muito história, trabalhando naquela mesa, entendeu? Aí depois eu comprei essa mesa na internet, né? Aí lá a minha experiência de um pouco mais, né? Foi uma coisa trabalhando e comprei no pai, né? Depois eu consegui comprar
dados do quadro melhor, um controle mais econômico, mais interessante, uma educação direta. Já comecei a colocar os diretores, decoração natural, nova, crescimento disponível. Eu, mais uma vez, né, esse que eu me mudei de apartamento, mudei o home office muito grande, organizado, mas bem iluminado, mais econômico, porque eu passo muito contra isso. Mas a hora continua comigo. Então, assim, funcionou. Eu consegui iniciar as duas coisas, tá? Então, se a gente tem um escritório, a gente tem que entender qual é o contribuinte da satisfação do trabalho, na verdade. Quando ele é bem projetado, ele se torna essa ferramenta poderosa, né, de negócio, porque a gente economiza dinheiro, ao mesmo tempo melhora a comunicação do trabalho e o bem-estar dos funcionários que estão. Tá? Acho que é com essas observações que eu queria trazer. Tem que ver, a gente deve estar dando aí, mas eu estou disponível, tá? E na rede social, bom, obrigado. Então, seguindo a nosso perfil, né, nosso objetivo das palestras, agora quem quiser fazer alguma pergunta, eu falo, eu lá, como já Sim, dá para fazer normal. Um bom instalador de legal você fazer tudo isso, passa tubulação, passa eletrocalha, você pega massa de gesso, lava, você faz o buraco para passar, e você sai vendando do buraco para frente que você fez. Não pode gerar frente. Verdade, eu tenho que andar com massa ali. Massa de gesso pode ser poliuretano. Isso é uma coisa bem estranha. Mais bem? Aí uma decisão que veio para o escritório, e quando eu para fazer manutenção, mas as luvas, geralmente ela tem um ganchinho na parte de baixo, né, que você pode tirar. Tá? A depender da luz que você compra, por exemplo, a da sorte, ela é um tecido, envolvente, aquele tecido de abunda adesiva. Então você nem precisa se pendurar, você apenas abre o zíper, tira, né, lava na máquina de lavar e coloca na zíper de novo. Aí fala, mas não fala. Aí você estabeleceu o prazo de compromisso de comunicação. Uma curiosidade, lembrando, mas, por exemplo, a gente já se deparou com situações onde, por qualquer motivo, não foi possível subir uma parede da laje. Por exemplo, chegou num aeroporto, e aí o sistema administrativo do pé direito até a telha do aeroporto era mais de 4 metros. Mas na sala mesmo, onde estava o administrativo, o fogo ficava em 2,60 metros. Mas eu não tinha como subir, se eu subir a parede até o encontro com a prefeitura mesmo de fato, eu ia gastar muito dinheiro para levar para isso. Então, das duas, uma, né? Ou você faz dois pontos, que aí você faz um pouco para ser um isolante na parede sólida, um isolante, e abaixo do isolante fica um absorvente. Tá? Ou você compra um material de acústica que tenha um índice bom de CAC. Tá? CAC é mencionado de Cine Application Class. Tá? Um CAC de 35 dB, geralmente consegue reduzir cerca de 50% do som. É como se fosse um fogo que tem duas faces, uma face isolante e uma face absolutamente grudada. Ele acaba tendo as duas funções. Tá? Ele não absorve super bem, nem isola super bem, mas é o que dá para colocar quando a gente tem essa possibilidade de parede. Você coloca isso na sala, coloca no período dos minutos, acaba isolando isso. Só para a filha que eu estou, fiz a minha filha de chão, então conseguem assim, fazer os vídeos muito banda, né? Isso também, quando eu falo para ela, eu que eu fiz escritório, aí pergunta
Já aconteceu em aula de física, para do próprio ninguém não tinha já. Eu tive a pedir esse slide aqui, mas a gente tem que colocar outros cuidados. Além do estudo, você tem que apresentar a escolha do tipo de piso final. O piso cerâmico ele gera mais partículas de aço, do autólogo. O piso líquido, laminado, cafete, ele abafa, a gente fala de diminui o autólogo e abafa, o pico do gráfico. Coisas boas, por exemplo, na gaveta, você tem uma espécie de silicone, você fecha a gaveta, tem umas lixeiras que você aperta a tampa, ela não desce de vez lá, desce de vagas. Isso vai diminuir pequenas fontes de ruído que gera ao dedo do encontro. Por exemplo, a rodinha da cadeira de tirar as rodinhas de plástico, elas geram mais atritos que decorrência de silicone. Se nunca viu a silicone igual a de plástico, você vai fazer muitos atritos que não dá também. No ruído de impacto, sempre muito saudável. Eu tenho uma crítica que eu falo saudável, porque tem muitos fabricantes de piso que adoram colocar na imagem do catálogo, né, a imagem de salto alto andando do top e mostra os dedos, né. Eu não gosto muito dessa associação, porque parece que, tipo assim, a culpada é a moça que está usando salto alto. Tipo assim, ela pode usar o salto, ela está te olha, quem errou foi a obra. Não é permitido que a gente tudo seja permitido. É que nem na sua casa, vou colocar a para o pau, você está na sua casa, você não precisa falar o que você quiser. A arquitetura isso, a construtiva é permitir a passagem para isso, né? Mas existem soluções de baixo disso, que você pode colocar contra laje contra piso. Tá? Tem soluções que podem ser instaladas entre o piso final e o contrapiso. Tá? E tem algumas soluções que tem caso de piso elevado, né, quando aqui se passa por um lado embaixo, e o piso elevado tem um suporte, né, de sustentação. Esse suporte é apoiado no piso de papelagem como percebido. Tá? Então são soluções que você evita caminhar, no caso. Geralmente a gente coloca isso mais nos corredores, porque não as pessoas não falam por exemplo. Raramente a gente está escrito isso nas salas, porque o tempo de caminhar é muito importante. Agora, no corredor de entrar, no histórico grande, aí eles colocam mais muitas especiais. Eu vi aqui a fala de Felipe e isentou o problema do sal. Porque aqui na faculdade, no nosso corredor ali de Betanice, é cheio de salas, aqueles funcionários administrativos, eles brincam que quando começam a andar no início do corredor, lá no final eles já sabem, né, Renata, tá vindo. Porque eu sou uma das poucas que está sempre todo dia de sal. Então eles já dizem que a Renata chega com todo o sal. É um problema muito difícil, que sou eu vou continuar São os projetos de estudo, a gente sai de oração, e muito oração especial, precisa usar esse estudante na parte da bateria que vai separar. Porque eu me reconheci. A bateria é sempre o escritório errado da bateria. Mas já teve. Porque a gente teve um cara que alugou uma sala comercial para montar um estúdio de gravação de time. Né? E poderia ter uma baterista marcada, isso por causa de capas do material de construção. Mas é um custo mais difícil de isolar. E aí não é só o piso, mas uma box na box. E geralmente o piso que a gente paga a bateria não é uma multa, né? Isso se move. Geralmente são bolas, ou pés, separados, você acorda na plata, no cima, né? Que cada fila do negócio que fica uma pessoa que fica sobre o que vai pegar, já vai ter um caso. Eu me lembro que esse horário foi isolado, e ele mudou o espaço que ser isolado com a bateria e o alto distância, porque você tem uma área muito grande que serve para um grupo de musical e tal, e tu tem espaço que mais para o oxígeno, você tem que fica mais reduzido. Mais alguém? Perguntas? Você comentou sobre pequenas soluções como a gaveta, o lixo. Eles são levados na questão do saco de projeto ou são as coisas mais? Não, a gente não costuma levar isso em consideração, né? Porque são só os grupos ali, entendeu? Então, quando você vai simular, dificilmente o software leva isso em consideração na simulação, mas é como se fosse uma boa prática, né? Que o software poderia adotar, né? Como se fosse uma caixinha, de verdade. Mas na simulação você consegue calcular a parte do impacto, o isolamento da parede, você calcula, por exemplo, o isolamento do aéreo, o ganho de vibração, para você simular também. Assim você consegue simular também a reverberação e a distração. Então você simula o funcionamento do software e o isolamento tem outro software, esse software é distinto.
Geralmente é uma chapa dupla, né? Uma câmera de pelo menos 7 centímetros, que é uma chapa dupla, significa 12. Né? A chapa dupla, a câmera de 70 centímetros, 7 centímetros com uma chapa dupla. A parede para 12 centímetros que vai dar um regado de mais de 5 centímetros. Isso, exato. Se você não me der essa câmera para 90, ela vai dar 52 centímetros. Esses dados estão em segundo esse catálogo de associação do Dragão, tá? Porque o Dragão, diferente das alpenarias, né, a indústria do Dragão já deixou muito agudo, assim, já as condições possíveis. A gente aqui no Brasil tem esse material muito grande da indústria de alpenaria, né? Se você vai numa fábrica de bloco, deve ser só colocando o cara nos avisos. E essas diferenças são o mesmo bloco que já foi feito. Foi feita uma afirmação que a partir do século XIX aumentou relativamente mas assim, antes disso, eu fiz isso intermediário. Pesquisas que já o timbre, coisas combinadas que podem causar efeitos específicos de relacionar Sim, se você pesquisar esse vestibular, até já puxa isso, se você vai ser fazer essa informação, você vai puxar. Todo o resto da informação você vai puxar. Eles são aços de esse ponto. A vez da gente vai ter que puxar isso que ela tem. Qual é que será o melhor o corte de chips que eles fazem? A gente faz uma teoria que tem músicas que são feitas para te deixar triste, né? Você ouve uma matéria feita, desenhada, tudo são feitas para te deixar triste. Então tem uma mistura de coisas, né? O instrumento utilizado, a frequência de psicóloga, e a intensidade. A intensidade é o investimento. Esse dado, esse conjunto, a gente descobre de 0 até 140. A gente pode até escutar mais 140, 140 grau da dor. O seu filho, biologicamente, não suporta as coisas nesses 40 graus. Assim, das mais disso, pega o ciclo de chorar. Um grau da dor muito limite assim. O avião, com a cultura ligada, já está dando aqui sem isso. Aí se você tiver muito próximo, você tem que ter aqui, sabe? Eu fiz um estudo de ensaio que a gente viu essas escolas, a gente chegou assim, ele faz um ensaio, é porque eles trouxeram uma moda íntima, uma pequena variação, parece aí eu vou dar uns 77. Você vai pegar a experiência do você mesmo. agora isso é muito não fica. Eu falo no YouTube, procure assim, música de encerramento da série de música. Aquela musiquinha, exato, essa aí. Perfeito para deixar você triste. Alguém? Eu não ia falar. Quando a gente tem talvez de atividades que já trabalham com essa ferramenta. Então você sabe que ele é acoplado, você consegue utilizar ele não tem toda aquela fiação sobre a RG, mas ele já vai se concentrar nas ferramentas para ele consegue fiação, felicidade, tem que trabalhar com a legal, Aí eu digo mais que de que seja prolongado, com o foco direto, sem enrolar, não faz. Exato. Mas justamente porque a música, a musicalidade da visualização é a maior parte da memória e dos significados que ela está indo para o é algo que é sensível, em casos de terra, de integração. São mais aplicadas do que falar. Eu, particularmente, por exemplo, eu comprei um estilo da mascaramento sonoro, que pode ser a questão da música. Você pode colocar música no estilo, você pode ser em cima de mascaramento sonoro. Eu
particularmente não gosto de colocar música. Eu acho que sempre dá problema. Quem mexe com gosto musical, não gosta disso, não gosta daquilo, entendeu? Eu, particularmente, quando ouço música que eu gosto, né, eu não trabalho porque eu paro para cantar música. E quando eu ouço música que eu não gosto, me irrita, eu não consigo trabalhar. Então, funciona assim, às vezes uma música clássica, sem letra, entendeu? Então, assim, som de natureza para mim funciona, de cachoeira, passarinhos cantando, ondas vindo, Os sons da natureza passam a gente cantando dó. Esse movimento que você coloca aqui, que você né? Cada pessoa tem uma resposta diferente, você vai pelo que a maioria dele. E aí você espera isso, né? Então, sempre o pai dela coloca no carro, sim, e aí a mamãe, porque ela odeia, né? Tem um filme muito legal, que se você quiser ler, que é chamado Sound Business, do Júlio Verne. Ele escreve um livro todo falando sobre como a gente pode usar a música ou o som a favor do nosso negócio. E ele fala, inclusive, tipo assim, daquela musiquinha que você coloca na esfera do telefone da empresa. Tem outras alternativas. O almoço no restaurante, né? Ele traça até um gráfico, agora eu postei isso no Instagram. Aqui quando a música é intensa e agradável, um ambiente agitado, essa música é intensa, desagradável e desconcertante, né? Então, qual é o ambiente que você quer ver? Qual é a sensação que eu gosto de uma música calma e tranquila? Uma música calma e desagradável, a mente se torna boa, se torna chato. Ele tem uma coisa mais interessante do estilo musical que vai colocar essa cara no estilo musical. Exatamente, você porque antes eu usava a música, nesse período eu estava agora, atualmente, eu tentei usar a música para um trabalho que eu fiz com história de música no passado, e eles pensaram que eu acredito, porque eles vêm com a pessoa pensando toda essa racionalização assim. Alguém mais? Vamos fazer um comentário aqui. Você algumas coisas que você falou agora, me lembrou. No primeiro dia que a gente estava aqui no Christian, falando sobre inovação, né, a gente comentou como a migração, isso afeta pessoas com enxaqueca. Então, eu sofro de enxaqueca fortíssima, sou muito afetada, né, pela iluminação, pelos sons, pulverizados, por cheiro também, na verdade, a gente fica mais sensível ao que tem sentido. Acho que só o pato ali tá mais guardado. Mas aí, eu lembrei do caso acústico, né, que, assim, eu, por exemplo, quando tenho que trabalhar para me concentrar, estou trabalhando de casa, né, estou dando aula aqui, como estou montando aula, estou fazendo coisa de casa, não tem problema, então comigo no escritório, né? Mas tem um outro ambiente que eu frequento demais, que é realmente o meu terror acústico aqui em Salvador, que eu acho que é um risco, né, que fica para os nossos alunos, que devem saber que vocês já trabalham nisso, que é nos restaurantes. Porque os escritórios, né, já estão muito mais ligados na coisa da acústica, porque isso influencia diretamente na produtividade e na cultura deles. Então, o funcionário trabalhando, né, com mais saúde, mais satisfeito, produz mais. Mas o dono de restaurante, da mesma forma, deve estar preocupado, né, porque tem muito lugar que eu vou e que eu não volto mais por conta da acústica. Eu sou muito amiga da Isadora Scheffler, a gente sai aí nos restaurantes e a gente fica comentando e fazendo uma tabelinha. Mesmo que a gente não volta, porque não tem nenhum condicionamento acústico, está impossível conversar. Além de tudo, eu tenho doença de professor, né, que é problema vocal, os corpos vocais. Então, se a gente entra, né, num restaurante ou num bar, que tá aquele nível, não tem absorção nenhuma, se eu estou conversando. Aqui em Salvador, o povo também é muito animado, tem música altíssima, né? Você, depois de uma hora conversando num lugar, perdeu o gosto, sai de lá doente. Isso acontece com frequência comigo. Então, eu
tenho assim uma listinha de locais que eu não volto. E aí, geralmente, quando estamos eles agora, no final a gente paga a conta e a gente fala assim, o garçom, onde a gente não aparece assim, olha, a gente gostou muito da comida, mas a gente não recomenda que você fale aí pro dono, na faculdade é para acústico, alguém que precisa. E aí a gente fica dando as dicas pro pessoal. Então, assim, esse é não sei, um nicho que eu acho que nem todos os proprietários aqui em Salvador, né, que é muito baixo, nem sempre tá ligado, são pouquíssimos os que tem, né, exatamente, e os que tem são na hora, praticamente não é que tem. Eu sempre fui empresário a partir de restaurante já tinha parte mais realmente todos os dias de cálculo são completamente diferentes de qualquer que a gente disponível da gente. Da situação mais caótica que existe. É bem diferente a forma que se faz a simulação, simulado. Eu gosto dessa parte técnica, eu gosto da parte projetárica, bonito, esteticamente legal, mas eu gosto de ver o cálculo sempre. E é bem diferente do restaurante. Você entende mais que os seus dias, o que precisa tudo, o lá já tem na marca, o que propôs a equação, o que foi criticado, o que foi norte-americano, o que ajustou, tudo isso. É bem legal a história, a investigação funcionou a equação. Essa questão dos talheres, dos pratos, tudo isso influencia. Então, eu já falei disso aqui, ficar deixa aqui na próxima comunidade, eu digo que eu posso fazer. A aula tem curso de 4 horas de escritório e tudo de 4 horas só de restaurante. Então a gente explica o tal fácil. Então, já falamos sobre pequenos, você quer uma forma de professor, vai ver como fazer isso. já usa a boca, a fome. Uma pesquisa bem legal que eu vi foi a empresa do Lego. Aquela pesquisa assim, bem pequena, era um grupo de pessoas que entravam numa sala e era sempre o mesmo prato, era sempre o mesmo prato. A diferença é que cada vez que entrava um grupo, eles aumentavam o nível de sonora do nível que era na sala, aquelas coisas. Eles iam aumentando o volume. E os grupos expostos à divertição sonora começaram a reconquistar outros grupos com nível salgado. Sendo que era vez um prato que seria muito principal, você tinha que você coloca um sentido de estresse, o outro imediatamente acaba sendo o tratamento. Então, não tem sentido restaurante luminoso, você não tem sentido de palavra correta. Você anestesia usada para o mal, nesse caso. Temos 100 minutos. Uma grande questão são problemas de currículos monistas, né? Eu acho que pouco ciência isso. Eu acho que, por exemplo, no Paulo, a gente vai ver, já tem soluções bacanas de isolamento do grupo, etc. Mesmo assim, é difícil. Eu acho que essa é muito bom sobre isso, né? E não é só uma área embora com primeiro lugar, né? A gente já depois da cidade aí, né? A gente quase. E isso que trabalha um pouco assim, para trabalhar barreiras de interpretação, não sei. Aí já é uma área bem específica de algo estimulada, né? Eu acho também que eu tenho uma aula de palestra só sobre esse tema também, para a gente expor ali no tudo mais. A gente sempre acha que eles estão a gente tem sempre a solução não recebe tudo, né? Vamos colocar aqui na uma ajuda isolante. E na verdade a solução está bem mais antes disso, né? Começa com o meximento das caras, o menu, a forma que a terapia vai ter, a relatura dela, a avançando os cabos que necessitam, a quantidade de cabos leves, pesados, e gosta de passar para ali, o tipo de pavimentação da sala, se você tem muro, se você tem barreira visual e sonora, a vegetação da excelente barreira visual, mas nem sempre é uma barreira sonora. Eu tenho uma mesclagem dos pés bem na sola, mas tem estratégias também dos desenhos econômicos que podem melhorar essa também baixa propagação do fluxo. Como resolver a questão de literatura, agora também tem as coisas são atuais, por exemplo, quando você vai fazer um mapa acústico, assim, um mapa acústico da cidade, ele tem uma obrigação de poder tudo, fazer a fatura da cidade assim. Aqui no Brasil são pouquíssimas as cidades mapeadas acústicas. Mas Belém do Pará foi a primeira cidade do Brasil a ter mapa acústico. Foi São Paulo, foi Belém do Pará. Foi um trabalho que iniciou pela Universidade Federal. Hoje você tem algumas outras cidades, mas são pouquíssimas. São Paulo ainda não tem mapa acústico, está começando a fazer. Salvador não tem, Salvador tem um pedacinho mais muito de mapeada acústica, só.
Então, é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta que serve de gestão, né, para você saber onde é que está o conflito na cidade, aonde está perigoso você quer diminuir, e não só isso, aonde está silencioso, para que se mantenha assim. Né? Se você vai criar um viaduto novo, se você vai criar um acesso novo, uma rotatória, o que isso pode implicar no cenário solar no futuro? O mapa acústico você pode fazer, você pode projetar aqui o mapa, simular grande impacto que vai causar, e já colocaria as intervenções do projeto também, para que não aconteça a parte real de fato. Obrigado. Quando você vai trabalhar, de fato, você vai lá, estuda e chegou em uma sala de trânsito, vocês vão chegar a projetos para melhorar a regulação. E você vai lá de novo, estudar, e o cálculo, você baixa uma pressão, questão de área de absorção, e acabei matando a sala muitas vezes, colocando material demais. Como só bicho? Não, isso não demais. E eu só senti falta de uma inspiração talvez de alguns materiais. Eu gostei muito do solução. E acho que muita gente isso. Saber onde procurar os catálogos de materiais. Exatamente. Tem material que você vai trabalhar. Às vezes você vai trabalhar com teste, né? Você tem Microsoft, você tem Office, você tem algumas testes. Plano de vida, né? O pessoal fabricante aqui, a Isober. Lã de rocha, a gente tem uma muito fácil aqui no Brasil, lã de rocha aqui na Europa, na verdade, porque essa administração lã de rocha aqui no Brasil, isso lã de rocha é caro. Cipogídeos carbonados, deturados, você tem a final, você tem a placa, a parte, que mais? Madeira vingada, a gente tem Ami Brasil, tem Ideacustic, tem tem também a Sangolã, a Sangolã fabrica madeira, fabrica fogo mineral, fabrica vidro, ela fabrica carne, fabrica befa, fabrica fogo, né? Tem a Clipso Sound, né, que fabrica telas tensionadas e coberturadas, né? Tem a ANF, mais técnica acústica, eu tento puxar mais agora, tá? Mas não está ficando gravado aí, então o pessoal precisa saber depois, né? Mas é legal quando acessa o site dessas marcas, né? Porque você vai na seção de produtos e baixa o catálogo técnico, tem lá as informações do processo de absorção, do acabamento do material, como que ele vem, pressão de perfuração, teste de perfuração, se pode ser tentado, se não pode, se pode ser cortado, se não pode. E aí tem as informações não só técnicas, como também estéticas, e cuidado de instalação para você colocar. No início é um pouco complicado mesmo, para quem não sabe, tá? Mas quando você mergulha na área, você vai saber tudo. Da mesma forma que vai projetar arquiteturas, ele já está habituado com a especificação de piso, pastilha de porcelanato, de acabamento de metal para a pia, entendeu? Sabe? Já sabe quais são as principais marcas, e você vai com a acústica acabando decorando essas marcas. É uma questão de experiência mesmo. Esse software que você falou lá em cima, o que entender para a gente explicar mais, entender assim de mais simples para a gente poder Certo. A maioria dos softwares bons de acústica são pagos, a grande maioria. Mas você tem absorver tipo por exemplo, para condicionamento, né, eu conheço alguns principais, né? Eu lá a gente usa o WIS, né? O software alemão, é um software alemão que é pago, que faz a parte de condicionamento acústico, cálculo de reverberação. Tem um componente do WIS que é o ODE1, também é pago, faz cálculo de reverberação.
Tem um software brasileiro chamado Raios 7, que era do professor Tenenbaum, né? Ele criou esse software brasileiro, internacional. E, se eu não me engano, se você entra no site do software, uma procura no compromisso de estudante, o professor costuma ter uma licença do software, exatamente. Tá? Ele tem um gratuito chamado iSimba. AI de iPhone, AI da Simba. Tá? É um software francês, ele é open source e gratuito na internet. E já né? Você pode construir jogar o 3D lá e calcular a regressão da sua avaliação de som, análise de ray tracing, tudo no software gratuito. Tá? Eu não sei, mas está em inglês. De isolamento, né, a gente usa um software chamado SonarTech. Né? Eu não sei os preços de todos, o Easy que eu comentei, o Easy eu sei que custa $5.000 da licença. Tá? Mas ele está está usando. Né? Eu acho que a gente tem 5 licenças, muita demanda por isso. Tem outro que só que a gente usa o SonarTech. O SonarTech, a licença dele está custando R$25.000. A gente tem 2 licenças SonarTech lá em casa, uma na minha casa, que é o funcionário que precisa até comprar a licença, encaixar no computador por ele, funciona. A outra licença está no estagiário. Ele deixa na gaveta da casa dele, uma licença que custa R$20.000. Aí a gente usa isso para calcular o isolamento, né? De paredes, fluido de impacto, ligação, né? A gente não pode ver se tem, a gente usa tudo isso na frente. É legal que você consegue calcular de vez o prédio inteiro, uma vez só. Tá? Você modela o prédio todo, ele automaticamente calcula todas as paredes, todas as lajes, todas as janelas, tudo de uma vez só, ele calcula rapidinho. Tá? O que demora é a modelagem, mas o cálculo é instante. Né? Além disso, na arquitetura tem um pouco mais barato, que é o INSU. Tá? INSUF, INSU. Tá? Só que o estudo você calcula facção por facção. Você calcula uma parede, calcula uma laje, uma janela, uma porta, as coisas separadamente. Tá? Também é barato, mas é uma decisão mais barata. Além disso, de cálculo, é todo dia, certo? Os livros de acústicos estão aí, as equações estão disponíveis, você pode criar a sua própria ferramenta de cálculo, ele tem um modelo que facilita para não ficar a cadeira dele com muito abraçado no meu plano, ele controla a de entrada e ele são melhores resultados. Tá? Para a acústica urbana, a gente tem o Cadinah, tem o Soundplan, né? Para a acústica urbana também são pagos, tem o iNoise, também é pago, a acústica urbana. E na internet tem uma ferramenta gratuita, tem um site, na verdade, se você for na internet, chamado de iTools, eu acho. Acústica, bota acústica, de iPhone, meditação, tools. iTools, né? E tem alguns softwares gratuitos dentro desse site. Um deles calcula a barreira acústica gratuitamente, e o outro faz um pequeno mapeamento acústico de uma pequena área ali em torno da sua indústria daqui. Não faz uma cidade toda, mas aquele entorno imediato ele consegue fazer uma mapeamento acústico. Nós exemplos do site. Aí é gratuito também, então é mais rápido para fazer acústico. Bom, pessoal, chegamos já no horário, passamos um pouquinho. Então, assim, semana que vem vamos ter Jair Mendonça para falar sobre design de perfil. E aí a gente encerra. Como eu disse, vamos fazer sempre, normalmente, 2 seminários. E a ideia é que, assim, vocês vão ver esses mesmos palestrantes outras vezes, a gente vai convidar outras vezes, até porque já disse que ela trabalha com várias vertentes da arquitetura, fez curso fora, como também Felipe, ele já vem com várias possibilidades, então dentro do conselho de disponibilidade, esse está aqui conosco, e os outros que falaram também, mas a gente tem outras pessoas, tanto que nesse cenário tínhamos mais 2 ou 3 pessoas que estavam programadas e, por conta do período que é janeiro, já fazer viagem familiar, etc., a gente substituiu por um pouco. Então tem muito potencial aí para outras palestras, outras aulas, e a ideia é que depois de um certo tempo a gente até, sabe, crie um curso extenso. Porque aí vai ser muito mais aprofundado, vai ter mais tempo, a gente vai ter em cada bloco deles um aprofundamento maior. Então fiquem ligados aí que a gente, todo mundo que está no grupo vai ficar sabendo quando a gente quer isso já programa. Certo? Então nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigado. Thank you.